O nosso assunto hoje é tipos de indústrias e os modelos de produção, assunto que aparece no nosso volume 8 do material didático. Para iniciarmos a nossa conversa, falando um pouquinho sobre os tipos de indústria. Então a gente tem que saber fazer uma diferenciação entre os tipos de indústria. Então o primeiro tipo que a gente vai estudar são as chamadas indústria de base ou indústria intermediária. A gente vai entender o porquê dessa denominação. Então a indústria de base, ela produz os chamados bens de produção. O que seria isso? Ela está produzindo matérias-primas que serão utilizadas por outros tipos de indústria. Então, a indústria de base ou indústria intermediária, ela está fornecendo uma matéria-prima, essa matéria-prima vai ser deslocada para um outro tipo de indústria que vai pegar essa matéria-prima e fabricar outros produtos. Então, quando eu falo indústria de base, ela é a base para a produção de um outro produto, de um produto final que vai surgir aí no decorrer do meu processo. Então, indústria de base ou intermediária, ela produz matéria-prima para outras indústrias. Coloquei no exemplo a questão do aço. Então, eu tenho diversos produtos, um automóvel, por exemplo, ele tem na sua composição o aço. Então, esse aço ele é produzido na indústria de base, vai ser enviado aí para a indústria automobilística, que vai transformar aquele aço na estrutura lá do meu veículo, o alumínio também produzido na indústria de base, e ele vai servir como matéria-prima para a fabricação aí de diversos outros produtos, ferramentas que são produzidas, e essas ferramentas serão utilizadas para fabricar outros produtos. Então isso é que eu estou chamando de indústria de base ou de indústria intermediária. As próprias máquinas que são utilizadas, às vezes, para fabricar produtos, então, utiliza uma máquina, fazendo parte, então, da indústria de base, e essa máquina vai dar origem a um outro produto. Então, utiliza uma máquina para a fabricação de um outro produto. Então, um produto em si é a máquina, e essa máquina vai originar uma nova mercadoria. Então, vou chamar isso de bens de capital. Então, no nosso slide, aparece aqui a imagem para a gente, falando que à esquerda eu tenho aqui uma siderúrgica no estado de São Paulo, e à direita eu tenho a fábrica de cilindros em Pindamonhangaba e a produção de aço numa indústria siderúrgica, e a fabricação de máquinas e equipamentos são exemplos, então, relacionados à indústria de base. Então, o aço ele é fabricado lá na siderúrgica, esse aço vai ser negociado com outras empresas, e as outras empresas vão pegar esse aço, essa matéria-prima, e transformar em um outro tipo de produto. Então, eu tenho a indústria de base ou indústria intermediária. Além deste tipo de indústria, eu tenho também o que eu vou chamar de indústrias leves ou indústrias de bens de consumo. Então, essa indústria leve ou de bens de consumo que pega a matéria-prima da indústria de base e vai transformar essa matéria-prima em um produto final que depois vai chegar aí na mão dos consumidores. Então, indústria leve ou de bens de consumo produz bens de consumo, e que eu vou fazer a classificação destes bens em bens duráveis e bens não duráveis. E aí é muito fácil de fazer a distinção entre o que seria aí um bem considerado durável e um bem considerado não durável. Um automóvel, por exemplo, ele vai ser um bem durável. Eu não compro um automóvel hoje pensando que daqui a uma semana, um mês, 2 meses, eu vou trocar este automóvel. Eu posso até fazer isso, mas isso em função aí do desejo de ter um automóvel melhor ou coisa nesse sentido. Não em função do automóvel que eu comprei há 1 ou 2 meses atrás, ele não está mais funcionando. Então não é essa a ideia. Então ele é um bem durável. Mesmo que eu queira comprar outro daqui a um mês, o automóvel que eu comprei anteriormente, ele continua funcionando, eu posso vendê-lo. Então ele é um bem durável. Ele não deixou de cumprir a sua função, porque eu comprei um bem daqui a 1 ou 2 meses.
Claro que a ideia de um bem durável é que não exista essa necessidade de adquirir o outro item semelhante num espaço curto de tempo. Questão dos eletroeletrônicos. Eu não vou comprar hoje, por exemplo, um novo aparelho de TV pensando que daqui a 2 meses eu tenho que substituir por outro. Não é essa a ideia. Ele é um bem durável. Espera-se que este tipo de produto ele tenha uma vida, uma durabilidade maior, uma durabilidade de alguns anos aí, pelo menos. Então essa que é a ideia dos bens de consumo que eu estou chamando de duráveis. São aqueles bens que o prazo de utilização deles é um prazo de utilização mais longo, diferente de um bem que eu vou chamar então de não durável. Caso, por exemplo, dos alimentos. Então, nas últimas semanas, a gente tem acompanhado aí pela mídia notícias falando lá da alta do preço do arroz, por exemplo. Ah, já que o arroz está muito caro, então deixa eu comprar aqui vários fardos de arroz e vou estocar esses fardos de arroz na minha casa. Isso é viável? Não, não é viável. Por quê? Se tratando de um alimento, ele tem um prazo de validade curto. Então não adianta eu comprar fardos de arroz pensando em armazenar esse arroz até o final do ano que vem, por exemplo. Então isso não vai funcionar, porque antes deste prazo, esse alimento ele vai se deteriorar, ele vai estragar, porque o prazo de validade dele é curto, ele é um bem não durável. Mesma coisa relacionada à questão dos cosméticos. Então, eu não vou comprar, por exemplo, um shampoo hoje, vou economizar esse shampoo, vou ficar aqui 2 anos com o mesmo vidro de shampoo. Ele tem um prazo de validade, ele é um bem não durável. Então, você vai utilizar aquele bem, ele vai se esgotar, você vai comprar outro, ele é um bem não durável. Então, eu faço essa diferenciação em relação aos tipos de indústria. As indústrias lá que eu estou chamando de indústrias de base ou indústria intermediária, está produzindo a matéria-prima, normalmente essa matéria-prima ela vem para onde? Para a indústria leve ou para a indústria de bens de consumo. Essa indústria vai fabricar um produto final que vai chegar, então, na mão dos consumidores. E aí esse produto ele pode ser um produto durável ou um produto não durável. No nosso slide, eu tenho aqui à esquerda a linha de montagem de uma empresa que está fabricando então geladeiras, e à direita eu tenho a questão da tecelagem. Então a produção de aparelhos eletrodomésticos se enquadra na indústria de bens duráveis, ao passo que a indústria de vestuário produz os bens considerados aí como não duráveis. Então é isso que eu tenho que saber quando o nosso assunto aí estiver relacionado aos tipos de indústria. Diferenciar indústria de base ou indústria intermediária de indústria leve ou da indústria de bens de consumo. Então, conseguir fazer essas distinções é importante aí para que a gente possa avançar nos nossos estudos. Saindo dos tipos de indústria, chego aos modelos de produção. O nosso material didático ele vai tratar aqui de 3 modelos de produção. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um destes modelos aí. O primeiro deles eu estou chamando de modelo taylorista. Então, este modelo ele foi criado lá por Frederick Taylor. Então, em função do criador desse modelo chamar Taylor, modelo taylorista. O modelo ele defendia a questão da especialização do trabalho, com o trabalhador sendo monitorado pelo tempo de produção e sendo premiado ao concluir a tarefa no menor tempo possível. Então, explicando essa situação, características do taylorista, do modelo taylorista de produção. Ele defendia que o trabalhador ele deveria executar uma única função dentro da empresa. Ele deveria se especializar em fazer uma única tarefa, uma única atribuição para esse trabalhador dentro da minha empresa. E esse trabalhador ele vai ser o tempo inteiro monitorado, o tempo inteiro fiscalizado ali na produção, e esse trabalhador ele será, de alguma maneira, premiado à medida que ele consegue concluir a sua tarefa, consegue concluir a sua função ali num tempo menor do que um outro trabalhador que executa a mesma tarefa. Ou seja, este modelo de produção ele está incentivando, de alguma maneira, a competição entre os trabalhadores que executam a mesma
função dentro da empresa. E aquele que consegue executar a sua função em um tempo mais curto, ele vai ser premiado. Só que aí vem um detalhe. Esta premiação, ela nem sempre vai ser lá em forma de dinheiro. Então, eu não vou receber mais porque eu concluí a minha função, a minha tarefa, primeiro que um colega que faz a mesma função do que eu. Imagine que dentro da empresa, o meu papel é, por exemplo, de apertar parafuso de uma determinada peça. Então, eu faço essa função, tenho lá outros 4, 5, 6 pessoas que fazem a mesma coisa. Aperto aquele parafuso. Entre todos os trabalhadores que fazem essa função, eu sou o que executa ela num tempo menor, num prazo de tempo mais curto. Em função disso, eu vou ser recompensado. E essa recompensa ela pode vir simplesmente através lá de um agradecimento da minha chefia imediata. Olha, parabéns, você conseguiu ser o funcionário que executou a tarefa aí no menor tempo possível nesta semana ou neste mês. Então, a recompensa maior para o trabalhador é ter o reconhecimento por parte da empresa que ele consegue executar a função no menor tempo possível. Então, incentiva a competição entre os trabalhadores. Como premiação, você recebe lá no final do mês um muito obrigado do empresário, do dono da empresa. Olha que legal essa situação. Olha o reconhecimento, como vocês vão se sentir extremamente motivados quando o seu patrão chega lá para você e te dá um parabéns. Olha, você executou muito bem as suas funções aí ao longo desse mês. Você foi eleito aí o nosso funcionário modelo do mês. Então é isso que você ganha executando a tarefa no menor tempo possível. Na prática, o que esse modelo taylorista está fazendo? Ele está gerando a exploração do trabalhador. Ou seja, o tempo inteiro eu quero que vocês executem aqui uma competição para fazer a função de vocês num tempo mais curto. Quando os trabalhadores iniciam lá esse tipo de competição, eu estou aumentando o quê? A minha produção, estou aumentando as margens de lucro do dono lá da empresa. Então é isso que o modelo taylorista prega. O trabalhador ele faz uma única função e ele é recompensado, entre aspas, à medida que ele executa essa função num tempo mais curto do que uma outra pessoa que atua ali no mesmo setor. É claro que em alguma situação, essa recompensa por executar as tarefas num prazo curto, ela pode até vir em forma de remuneração, em forma de dinheiro. Não era o caso na maioria das situações. Na maioria dos casos era simplesmente um muito obrigado. Aí aquele funcionário chegava em casa e falava que ele foi elogiado pelo patrão lá da empresa. Olha que orgulho para a família desse trabalhador. Saber que ele foi elogiado lá pelo dono da empresa. Olha que bacana isso. Muito melhor do que dinheiro. Dinheiro não é tudo na vida. Então, o reconhecimento, às vezes, é muito mais importante. Então, assim, brincadeira à parte, claro que isso aqui é uma espécie de ironia. Na verdade, esse trabalhador está sendo explorado por este modelo taylorista. Então, as imagens aqui mostram essa situação. Então, a primeira imagem aqui no slide, acompanhando no cursor do mouse, a ideia do modelo taylorista é maximizar o potencial de cada trabalhador, era um dos objetivos do taylorismo. Ou seja, retirar o máximo possível daquele trabalhador. Tinha casos em que essa competição era levada tão a sério que os trabalhadores, às vezes, deixavam de almoçar, então o tempo que ele tinha destinado lá para o almoço, ou ele almoçava num tempo mais curto, ou nem almoçava, para conseguir superar o concorrente de setor ali, produzindo mais do que ele. Então, essa competição era muito incentivada dentro do modelo taylorista. E a avaliação periódica do trabalhador consistia numa das bases do taylorismo. Então, o tempo inteiro, aquele trabalhador está sendo monitorado, ele está sendo fiscalizado ali. Claro que aquele trabalhador que, dentro da linha de produção, ele nunca conseguiu ser o que conclui a tarefa num tempo mais curto, esse trabalhador, ao longo do tempo, ele vai ser descartado. Vou mandar essa pessoa embora e vou contratar um substituto que vai executar a tarefa mais rápido ali. Então, essas são as premissas aqui do modelo taylorista de produção. O nosso próximo modelo é o modelo fordista. Então, o modelo fordista, lá do Henry Ford, dono das indústrias Ford, esse modelo ele é inspirado nas ideias anteriores do modelo taylorista. Para alguns autores, eles nem consideram que o taylorismo seja assim, um modelo próprio de produção.
Eu coloquei como modelo de produção no nosso slide porque o nosso material didático trabalha com essa ideia. Então, segundo os autores do nosso material didático, o Taylorismo foi colocado ali como modelo de produção. Então, por isso que entrou como modelo taylorista e agora o modelo de produção fordista. Então, esse modelo ele vai defender que a produção em série de produtos, então eu vou ter um grande número de itens iguais disponíveis aí para ser negociado depois para os consumidores. Então, o modelo fordista ele defende a produção em série e ele também defende a ideia que o trabalhador se torne ele especializado apenas por uma etapa da produção. Então, essa ideia do Fordismo é a ideia semelhante lá ao Taylorismo, que o trabalhador ele executa uma única tarefa. No caso do Ford, o pensamento dele era o seguinte: se eu tenho um trabalhador que conhece todo o modelo, todas as etapas de produção de um determinado produto, quem me garante que este trabalhador, em algum momento, ele não vai deixar de trabalhar na minha empresa e vai, de repente, criar lá uma empresa concorrente à minha, já que ele domina todo o processo, ele sabe todas as etapas até chegar ao meu produto final. Então, um dos pensamentos, né, do Ford, quando ele prega lá essa situação em que o trabalhador deve executar uma única função, é essa: evitar que esse trabalhador conheça todo o processo produtivo. E essa ideia da especialização da produção, ela é representada lá nos filmes do Charlie Chaplin, os tempos modernos. Tem várias situações aí que mostram esse tipo de situação em que ele está lá o tempo inteiro apertando o parafuso, dá um movimento quase que mecânico. Então fica lá horas e horas ao longo do dia fazendo uma única tarefa, encaixando lá uma porca, apertando um parafuso. Então ele é especializado nesta função. Ele não sabe fazer uma outra tarefa se ele for deslocado de um setor para outro dentro da empresa. Então, o modelo fordista ele defende essa prática. Então, o trabalhador ele se especializa em uma única função e eu tenho outra característica que é a produção em série. Então, através dessa ideia da produção em série é que nasce, está mostrando aqui na nossa imagem, ó, o Ford T. Então, que a Ford ela começa a fabricar um determinado modelo de carro. Esse modelo é fabricado em série, então tenho vários veículos idênticos aí sendo comercializados. E aí, quando eu inicio uma produção em série, eu consigo baratear os meus custos. Então, tem um grande número de itens aí disponível e esses itens começam a ser comercializados, ser vendidos aí para os consumidores. O preço desse item tende a cair. Então, é dessa maneira que o Ford começa a ter aí um aumento das suas margens de lucro, quando ele inicia a produção em série. Então, era um veículo que relativamente barato em termos de custo de produção, e as margens de lucro lá das indústrias Ford, elas eram margens de lucro bastante significativas em função dessa característica. E o Ford ele defendia a redução da carga horária dos seus trabalhadores, diferentemente do modelo taylorista. No caso do taylorismo, ele queria que você trabalhasse cada vez mais para superar o seu colega de setor ali. Então você seria premiado com muito obrigado no final do mês. No caso do Fordismo, não. Ele imagina que se esse trabalhador tiver uma carga horária ali estabelecida, então no modelo Fordista, essa competição entre trabalhadores do mesmo setor, ela deixa de ocorrer. Eu quero que o meu trabalhador, de repente, fique ali naquela função 8 horas por dia e que ele tenha, de repente, tempo de descanso ou tenha algum tempo destinado ao lazer para que no dia seguinte ele chegue motivado para executar muito bem aquela função que ele tem, de apertar ali um determinado parafuso. Então, Ford ele pensava nessa ideia. Se eu tenho lá um trabalhador com uma carga horária menor, ele tem mais tempo para se dedicar a outras atividades, no dia seguinte ele chega mais motivado para executar ali o seu trabalho. Ele não vai ficar 12, 14 horas, igual era lá na Revolução Industrial, trabalhando ali em uma atividade exaustiva. Então, o modelo fordista, ele tem ali essa característica em relação ao modelo anterior, o modelo taylorista. Ele mantém a especialização do trabalho, o trabalhador executar uma única tarefa, mas ele acrescenta agora a produção de itens em série
e prega, então, essa redução aqui da jornada de trabalho dos empregados, imaginando um ganho na produção, na qualidade dos seus produtos. O nosso próximo modelo de produção é o modelo chamado de toyotista. Então, esse modelo, pelo nome, a gente já consegue chegar à conclusão que é um modelo que vem lá da fábrica de automóveis da Toyota. Então, a fábrica de automóveis lá da Toyota é que vai criar esse modelo de produção que depois ele vai ser aplicado para qualquer outro tipo de atividade industrial. Então, ele não é um modelo produtivo utilizado só na indústria automobilística, não. Ele é um modelo que vai se espalhar para a atividade industrial como um todo. E agora, como característica do modelo toyotista, eu posso falar que ele faz o seguinte, ele prega que o trabalhador não deve mais se especializar em uma única tarefa, e sim ter várias funções. Então, olha a diferença bem clara aqui do modelo toyotista com as ideias do Fordismo e com as ideias do modelo taylorista. Se antes o trabalhador só podia fazer uma função, no modelo toyotista não. Eu quero e eu exijo que o trabalhador ele domine todas as etapas. A ideia por trás do modelo toyotista era que dessa forma eu teria um aumento na qualidade final do meu produto. Porque se eu tenho lá um produto, ele passa por várias etapas dentro de uma linha de produção. A minha função nessa linha, ela é de apertar o parafuso. Só que quando essa peça chega na minha mão para apertar o parafuso, como eu conheço todo o processo agora, diferente dos modelos anteriores, eu consigo perceber que nessa peça eu estou fazendo a minha função, que é apertar o parafuso. Mas eu percebo que em uma das etapas anteriores houve uma falha. Então a peça ela chegou nas minhas mãos com um problema que veio de um outro setor. Então eu consigo detectar, eu vou tirar essa peça da minha linha de produção, porque ela é uma peça defeituosa, ela não está seguindo o meu padrão de qualidade. Passo essa peça para que ela possa ser lá de alguma maneira consertada ou, se for o caso, até descartada. Então, no modelo toyotista, tinha essa situação. Então, uma das ideias é essa. Eu vou ter um maior controle de qualidade sobre o produto. Então, se chega na minha mão a peça e eu sei qual que é a função, para que serve aquela peça, conheço todo o processo produtivo por trás daquela peça, eu sei que existe uma falha da hora que eu pego a peça. Ó, essa peça está ok. Beleza, aperto o parafuso, passo para frente. Essa peça não. Tem um detalhe nela aqui que não foi feito corretamente. Descarto. Com isso, as minhas peças sempre terão um padrão de qualidade. Essa é uma característica do modelo toyotista. O outro pensamento por trás aí dessa ideia de ter o trabalhador se especializando em várias funções é que um trabalhador, por exemplo, ele atua lá no setor B de uma determinada empresa e faltou um funcionário no setor A, esse funcionário do setor B pode substituir o funcionário do setor A, já que ele já conhece todas as etapas da produção, ele pode atuar em várias tarefas dentro da empresa, então eu consigo substituir um trabalhador por outro, porque o trabalhador ele conhece todas as etapas produtivas. Então isso é uma outra ideia por trás dessa situação, dessa prática imposta aí pelo modelo toyotista. Então o trabalhador agora tem que conhecer todo o processo. Não quero mais aquela pessoa que só sabe fazer uma coisa. Esse tipo de empregado não serve mais para o modelo produtivo ligado ao toyotismo. Então, o toyotismo, na imagem representada aqui, aposta na inovação tecnológica aqui. Então, os produtos eles são tecnológicos, o trabalhador conhece todas as etapas produtivas, consegue atuar em qualquer um dos setores. Com isso, eu tenho aumento de qualidade e eu tenho essa situação de substituir os trabalhadores com facilidade dentro da própria empresa. E, diante desse fato, eu posso falar que o modelo toyotista de produção ele é o mais utilizado em todo o mundo. E aí, para qualquer tipo de atividade industrial. Imagina, hoje em dia, a nossa situação. Se eu preciso lá de uma vaga no mercado de trabalho, então eu vou para uma entrevista de emprego. Quando chega nessa entrevista, o meu entrevistador solicita lá ou pergunta se eu estou sendo contratado por uma função X,
Mas se de repente, se for necessário ajudar em um outro setor, se eu estaria disposto a ajudar nesse outro setor. Se eu falar que não, provavelmente esse entrevistador ele vai me descartar, eu não vou ser contratado por essa empresa. Agora, se eu falo, não, pode contar comigo, se precisar de ajudar num outro setor, numa outra área, pode me chamar que eu vou sim colaborar. Esse trabalhador ele vai ser mais bem visto pelo entrevistador, e aí ele está usando o quê? A ideia do toyotismo, de querer que o trabalhador execute diversas funções dentro da empresa. Então, quando eu contrato um funcionário com essas características, igual eu comentei anteriormente, esse trabalhador, em uma situação emergencial, ele pode executar a função que é destinada a ele e pode também substituir um colega que faltou naquele dia. Então, eu consigo ter maior flexibilidade nesse sentido para fazer a substituição dos trabalhadores. Então, essa é a característica demandada hoje pelos empregadores. Eles querem trabalhadores que sejam mais versáteis, que tenham condições de atuar em diversas áreas dentro da mesma empresa. Então, a ideia de se especializar em uma única função, isso deixa de existir nesse modelo. Isso valeria lá para o modelo fordista e também para o taylorismo. Quando eu chego no toyotismo, nada disso. Eu quero agora uma outra característica, que é a versatilidade do meu funcionário. Então, é o modelo mais usado no mundo na atualidade. Mesmo que aquela pessoa que está te recrutando, que está te entrevistando para uma vaga de emprego, ele pode até não conhecer lá essa característica do modelo toyotista, mas ele vai aplicar essa característica mesmo que intuitivamente ali na hora de recrutar um trabalhador, querer que aquele trabalhador que está sendo contratado consiga executar diversas etapas produtivas dentro da empresa. Outro aspecto do modelo toyotista importante é o pensamento do just in time, que eu coloquei aqui no nosso slide, que é aquela coisa de na hora certa. É uma ideia que o tempo está extremamente importante, tempo é dinheiro, a ideia de pequenos estoques. Então é isso que o just in time, que é colocado lá no modelo toyotista, ele quer passar para a gente. Então, ele prega um novo modelo produtivo no seguinte sentido. Se antes as empresas elas produziam lá diversos itens, esses itens ficavam estocados lá num depósito, de repente chega um pedido de uma empresa, de um lojista qualquer, eu preciso de 500 itens do produto tal. Eu pego esses itens do meu estoque e vou entregar esses itens lá para a empresa que está comprando esses itens. No modelo toyotista, isso é diferente. Eu não tenho mais essa necessidade de estocar os meus produtos. É tudo feito sob demanda, tudo feito de acordo com aquilo que é solicitado. Quando o modelo toyotista adota essa característica, esse modelo faz com que eu tenha uma redução de custos. Eu não preciso mais de ter um espaço físico, um depósito para armazenar os meus produtos, não preciso mais de ter pessoas responsáveis pela manutenção desse estoque, pessoas ligadas à segurança desse depósito. Então, eu estou reduzindo custos. Então, funciona da seguinte maneira. O nosso slide, ele mostra aqui essa situação. Então, tenho lotes de pequenas matérias-primas, tenho aqui a empresa, o processo produtivo, e chega uma demanda. Um cliente fala, quero 500 peças de um produto X. O que o meu processo de produção aqui faz? Ele vai ligar para a empresa que produz a matéria-prima e vai comprar somente a matéria-prima necessária para a entrega daquele pedido. Então, vou produzir somente aquilo que foi solicitado e vou entregar para o cliente. Não tenho mais depósitos para armazenar a matéria-prima ou para armazenar o meu produto acabado. Então, essa ideia ela vem do modelo toyotista de produção. Esse modelo ele vai introduzir também a questão lá das ideias relacionadas à tecnologia, a automação dos meus processos de produção. Então, essas características também aparecem dentro do modelo toyotista. Posso falar de mão de obra mais qualificada, que é exigido pelo modelo toyotista. Se o trabalhador ele não tem que se especializar mais numa área, tem que conhecer todo o processo produtivo, esse trabalhador ele tem que ser mais qualificado para conseguir entender todo o processo. Então, quando eu falo de
mão de obra mais qualificada, também pode entrar como característica desse modelo toyotista, que elimina os estoques, então ele trabalha com uma nova ideia relacionada ao processo logístico. Agora, chegou um pedido, peço a matéria-prima para construir somente aquilo que foi solicitado e entrego para o meu cliente. Então, essas são as características do modelo toyotista de produção. E aí, sempre no final das nossas aulas, a gente coloca algumas atividades, alguns exercícios. Na aula de hoje, eu fiz um pouquinho diferente, que eu peguei questões que aparecem lá no nosso material didático, nas páginas 18 e 19, são os exercícios lá do livro didático da hora de estudo. Então, eu peguei essas questões para que a gente faça aqui da nossa aula de hoje, que são assuntos da aula anterior, que a gente fala das etapas ou fases da Revolução Industrial e dos problemas ambientais resultantes da Revolução Industrial, mais os tipos de indústria e os modelos de produção. Então, as questões da hora de estudo são sobre esse assunto. A questão número 1 pergunta o seguinte: considere a circulação de notícias sobre um fenômeno geográfico ocorrido em determinado local do globo. Identifique em que etapa da Revolução Industrial se enquadra cada uma das formas de transmissão dessas notícias. Letra A. As informações chegam instantaneamente, de modo geral, a todas as regiões da Terra por meio da rede mundial de computadores. Então, isso vai acontecer na terceira etapa, ou terceira revolução industrial, ou terceira fase da revolução industrial, que é quando eu tenho lá a questão da tecnologia, a questão da robótica. Então, na letra A, só responder terceira revolução industrial, terceira fase ou terceira etapa da revolução industrial. Letra B. As notícias são levadas em cartas por navios movidos a vapor através dos oceanos, chegando semanas ou meses depois a lugares distantes. Então, essa característica da primeira revolução industrial, primeira fase ou primeira etapa da revolução industrial, em que eu tenho lá a energia a vapor, então a utilização do carvão mineral sendo importante aqui para a produção da energia a vapor. Então, letra B, primeira revolução industrial é a resposta. Letra C. Pelas linhas de telégrafo, mensagens enviadas em telegramas noticiam os fatos a diferentes regiões do mundo. Então, essa é uma característica da segunda revolução industrial, segunda fase ou segunda etapa da revolução industrial, que é quando eu tenho o surgimento dos meios de comunicação, entre eles o telégrafo. Então, isso vai ser aprimorado na terceira fase, mas os meios de comunicação eles nascem, eles surgem lá na segunda etapa, segunda fase ou segunda revolução industrial, que é a resposta da letra C. Questão 2. Exemplifique com um tipo de fonte de energia ou algum projeto a busca nos tempos atuais pela sustentabilidade econômica associada ao equilíbrio ambiental no setor energético. Então aqui eu teria diversas possibilidades para responder essa questão, mas eu posso colocar aqui, para que a gente tenha uma resposta para colocar na questão 2, posso falar aqui do surgimento e expansão do uso da energia eólica no Brasil e também no mundo. Então, quando eu utilizo uma fonte de energia considerada alternativa aqui, o que está acontecendo? Eu estou colaborando para a sustentabilidade econômica, que é o que está sendo pedido na questão número 2. Então, eu posso colocar a resposta: expansão do uso da energia eólica no Brasil e também no mundo, ou, se eu quiser, posso completar falando ainda das pesquisas na área de energia solar ou também das pesquisas na utilização de biocombustíveis. Então, sempre que eu tenho práticas nesse sentido, produção de energia eólica, de energia solar, desenvolvimento de biocombustíveis, tudo isso contribui para ser sustentabilidade econômica associada com o equilíbrio ambiental energético. Então, é essa a resposta que tem que aparecer para a gente na questão número 2. Questão 3. A imagem ao lado foi extraída do filme Tempos Modernos de Chaplin. Observe-a e, em seguida, responda a questão: qual a relação entre a cena do filme e o modelo fordista nas indústrias? Então, essa imagem que eu falei dos tempos modernos, que o Charlie Chaplin, ele relata ali aquele trabalhador que é especializado em uma única função, que ele faz uma única tarefa dentro da linha de produção.
Então, para a resposta da questão 3, eu posso falar que o modelo fordista ele implantou nas fábricas a linha de produção em que cada operário ele era responsável pela atribuição de uma função específica, era o processo de especialização do trabalho. Então, é essa a resposta que deve aparecer para a gente na questão número 3. Questão número 4. Mostra aqui a cidade de Birmingham, na Inglaterra. Seguida aqui de um texto. Coketown era uma cidade de tijolos vermelhos, ou melhor, de tijolos que seriam vermelhos se a fumaça e as cinzas permitissem. Cidade de máquinas e de altas chaminés. Apresentava muitas ruas largas, todas iguais, e muitas ruazinhas ainda mais iguais, cheias de pessoas também muito iguais, pois todos os passos igual na mesma calçada, para fazer o mesmo trabalho, e para elas cada dia era parecido com o da véspera e com o dia seguinte. A Revolução Industrial provocou grandes mudanças em algumas cidades inglesas a partir do final do século XVIII. A imagem de Birmingham, em 1886, e o fragmento do romance Tempos Difíceis, publicado em 1854, apresentam sinais dessas transformações. Apresente uma mudança causada pelo processo de industrialização nas cidades inglesas e uma de suas consequências para as condições de vida do operariado. Então, há várias situações que indicam as mudanças causadas pela industrialização nas cidades inglesas. A gente pode citar aqui a expansão da urbanização, crescimento populacional, formação de vilas operárias e, consequentemente, a segregação espacial. Então, vou separar a minha cidade ali entre os trabalhadores e aqueles que são os donos dos meios de produção. Posso falar nessa questão das mudanças nas condições ambientais das cidades, decorrente dos diferentes tipos de poluição que serão gerados ali com a atividade industrial. E em relação às consequências para a vida da população operária, a gente pode citar aqui as longas jornadas de trabalho em condições muitas vezes inadequadas, que a gente falou aqui da jornada de trabalho de 12, 14 horas de trabalho aí durante a Revolução Industrial, exploração do trabalho infantil e também do trabalho feminino que acontecia, e acho que seria mais isso, a padronização dos ritmos aí de trabalho e o aumento, então, que eu tenho tamanho da população destas cidades. Então, essas possibilidades podem aparecer como resposta da questão número 4. Questão número 5 já é uma questão fechada aí para a gente, uma questão de múltipla escolha. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem a supervisão do trabalho e muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Então, comparada à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de tempo analisada no texto pressupõe que as tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. Não estou democratizando nada. Eu estou incentivando os meus trabalhadores a trabalharem mais. Lá no Taylorismo, por exemplo, eu quero que os trabalhadores trabalhem mais para eles serem premiados com muito obrigado no final do dia. Então não é a letra A. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Não existe, em momento nenhum, falei sobre algo nesse sentido das características do modelo produtivo. Descarto a letra B. Os procedimentos de terceirização sejam aí aprimorados pela qualificação profissional. Também não posso marcar essa opção como a correta. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. Os sindicatos vão ser fortalecidos ao longo do tempo, porém, não é isso que está sendo solicitado da gente, não posso marcar essa alternativa como correta.
E a letra E, que é a nossa alternativa, fala que os mecanismos de controle eles sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Então é essa a opção que nós temos que marcar na questão número 5. Então, questão 5, resposta letra E. Na próxima questão, que é a 6, tem uma imagem que não ficou muito nítida aí no slide, mas ela está lá na página 19 do seu material didático. Nas imagens estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator. Então aqui eu tenho, na primeira imagem, aqui está escrito modelo 1. Então no modelo 1 eu tenho o fornecedor, que é o que está escrito aqui. Então o fornecedor ele vai encaminhar as mercadorias para o estoque. Eu tenho a produção vai levar isso aqui para um estoque e desse estoque chega até o meu cliente. No segundo modelo, eu tenho aqui o cliente. Então, o cliente ele vai fazer a requisição de um produto qualquer. Essa requisição chega até a produção vai requisitar do meu fornecedor a matéria-prima. A matéria-prima ela vai ser entregue para a produção vai construir o meu pedido aqui, fazer a mercadoria que foi solicitada e vai entregar para o cliente. Então, é essa situação representada aqui nas imagens. Então, qual desses dois modelos seria aquele em que eu tenho lá uma situação que pode gerar uma crise de superprodução? Então, ela é distinta nos dois modelos. Então, a questão que eu tenho que marcar aqui está relacionada à letra D, a necessidade de armazenamento. Então, no caso do modelo número 1, o que está acontecendo? A empresa ela produz lá os itens, esses itens vão ficar em depósito, eles vão ficar no estoque, que é o que está mostrando aqui para a gente, vai ser estocado. Quando o cliente solicita o produto sai do estoque e chega até o cliente. No modelo 2, não. O modelo 2 é uma característica do modelo toyotista. Então, eu recebo o pedido, com o pedido em mãos, eu solicito ao meu fornecedor a matéria-prima para atender aquele pedido. Aquele pedido pronto, eu entrego direto para o cliente, não tem estoque. Então, por isso que é a necessidade de armazenamento. Questão da estocagem aqui. Então, letra D para a questão número 6, aí na página 19. E a última questão, que é a 7. A partir de meados do século XIX, o Ocidente conheceu um notável desenvolvimento científico assinalado pelo avanço do conhecimento nas mais diversas áreas, como a biologia e a química. Essa realidade assentava-se em transformações estruturais que ultrapassavam os limites da economia para envolver os mais diversos aspectos da vida social. O referido período é comumente chamado de... Então, o indicativo aqui para a gente na questão 7 é quando fala aqui do século XIX. Século XIX, meados do século XIX, 1850, que foi a data aproximada que nós colocamos para o início da segunda Revolução Industrial, segunda fase ou segunda etapa da Revolução Industrial. Então, questão número 7, marcamos aí a letra C. Com isso, chegamos ao final da nossa apresentação de slides.